Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Israel Valente, sou professor de geografia, tenho mestrado em geografia humana pela Universidade de Barcelona e meu doutorado eu tenho feito em estudos culturais pela Universidade de Santiago de Compostela e eu me sinto muito honrado de estar aqui com todos os amigos, né, aqui nesse espaço virtual. Quero agradecer todo o apoio e o engajamento dos professores Clébio, do professor Pedro, do professor Antônio Marcos e do professor Lindenberg, nos seus respectivos laboratórios de investigação. E a gente pode dizer que esse 13 de maio, como o próprio evento autoexplica, né, 13 de maio zumbifica, procura fomentar uma nova discussão, discussões a respeito do que é o 13 de maio, essa data mais que simbólica, uma data muito importante para o Brasil, que oficialmente se declarou a abolição da escravidão, e não foi pouca coisa, foi a derrocada de um modelo jurídico que tinha controle de corpos e almas de milhões e milhões de brasileiros. Então, nada melhor do que saber, do que dar o palco a esse local que é extremamente emblemático, mas que simbólico, é um local físico que existe, que se chama Quilombo dos Palmares, Serra da Barriga, Alagoas, Brasil. Então, eu me sinto novamente bastante lisonjeado com todo o apoio que me brindaram, amigos, companheiros de luta de muitos anos, amigas e amigos, mais que tudo. Então, eu gostaria de automaticamente passar a palavra para o professor Clébio. O professor Clébio é professor de História da Universidade Estadual de Alagoas e estará agora com a fala. Clébio? Clébio? Professor Clébio? Acho que o professor Kleber ainda não entrou, né? Ainda está tendo um pequeno problema técnico. Mas então eu já passo a palavra diretamente para o professor Pedro. Pedro é um militante da causa diaspórica, residente atualmente em Portugal. Pedro ele é da direção da Casa do Brasil, em Lisboa, é jornalista e é baiano, o Valorixá. Então, eu gostaria que o Pedro, na medida do possível, entrasse e falasse um pouquinho para a gente do que seria essa resistência afro-indígena no estrangeiro, né, Pedro? A palavra é sua. Obrigado, Israel, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente está com diversos fusos. Primeiro eu queria saudar Exu, orixá da comunicação, a quem nos permite resistir e aquele que nos fez chegarmos até aqui e nos conectarmos, né? Através dessa tecnologia ou através dessa memória transgeracional dos povos afro-indígenas, não é? Sob a proteção do Orixá Oxum, é quem eu inicio esta fala. Eu me chamo Pedro Barbosa, nasci na periferia de Salvador, no bairro de Sussuarana. Sou filho de Dona Leninha, mas também sou filho de Logum Edé e Aloxum, né? Sou babalorixá, líder religioso de um terreiro de candomblé em Portugal, aqui em Sintra. Eu sou... Minha formação inicial é como administrador de empresas, mas me enveredei para comunicação e produção cultural. Eu quero agradecer muito a possibilidade de podermos estar aqui hoje, em 135 anos após esse 13 de maio de 1888, né? E é marcado de forma tão recente nas nossas vidas. Eu venho falar desse lugar
que eu chamo, né, e eu não só eu, mas muitos pensadores falamos sobre esses quilombos contemporâneos, que são esses espaços sagrados, chamados terreiros de candomblé, que serviu e serve de base para a manutenção da comunidade afro-indígena no Brasil. Os terreiros de candomblé foram possibilidades de dar continuidade e de preservar tecnologias, sejam tecnologias de cura, de língua, de cultura, não é? E tecnologias de resistência. Como eu vim do Brasil, eu cheguei aqui em Portugal há 6 anos atrás, muito ainda quente, caloroso, de movimento preto, movimento negro na cidade de Salvador e também no Rio de Janeiro, que residia há 6 anos. Cheguei aqui e me deparei com uma Portugal não conhecida por mim, né? Eu tinha ideia de que Portugal era um país extremamente branco, né? Hegemonicamente branco. E encontrei uma Lisboa, principalmente, que foi o primeiro lugar que eu cheguei, muito multicultural, com bastante presença de pessoas pretas, seja vinda dos países palopes, países de língua portuguesa, não é? Ou de outros países como Senegal, Congo, e me fez questionar, né, querer conhecer o que essas pessoas estavam fazendo para resistir, como é que esse país recebe esses migrantes, e não migrantes, porque existem pessoas portuguesas pretas aqui, mesmo que o sistema negue muitas vezes essa nacionalidade por conta do racismo estrutural. E é quando eu vou começar a conhecer o movimento negro e começo os primeiros questionamentos da minha pesquisa, que é por que o candomblé, né, que está aqui desde a década de 80, não serviu de base para esse movimento de resistência, né? E é quando, após esses questionamentos, eu encontro outros pesquisadores. Aqui gostaria de falar em memória de uma colega que já não está entre nós, mas que foi um elo de ligação muito forte para mim com a academia e com outros movimentos sociais, a Ana Estela Cunha, que vem me fazer entender que esse movimento de transmigração dessa religião, que eu não chamo de religião, mas sim de quilombo, foram feitos durante muito tempo por pessoas brancas e portuguesas, excluindo a comunidade negra desses espaços, não é? E aqui, parafraseando o meu conterrâneo Jaime Sodré, né, que vai falar sobre a diabolização dos corpos pretos e a diabolização de tudo que os corpos e corpas pretas, pretes, vão produzir ao longo da sua trajetória, né, seja a nível de cultura, de espiritualidade e de artes, que é um lugar também para o qual eu falo e vejo um movimento excludente de uma espiritualidade negra, não é? Em território português, que não vai dialogar com questões tão importantes que o candomblé, né, sustenta e resiste, que não só a comunidade preta, mas o feminicídio, que é muito alto aqui em Portugal, a xenofobia, não é? E a LGBTfobia. E é aí que surge, a paralelo a esses questionamentos e pesquisa, a necessidade de abrir esse espaço também. Eu, como uma pessoa de terreiro, venho desde 2019 abrindo esse lugar, que é a Casa de Oxum, aqui em Sintra, que tem servido de base para dialogar esses movimentos, para resgatar, não é, essa tão importante missão deixada por essa memória, né, dos quilombos, dos antigos quilombos, aí falando de Palmares, né, e de outros tantos quilombos no estado da Bahia e na região Nordeste, né, para esse legado aqui em território português, não é?
E a semente que o racismo deixa dentro dessas estruturas, né, que também é uma fala do Jaime Sodré, ela é tão perversa a ponto de essa herança histórica, ela, na mão de pessoas brancas, ela passar a ser branqueada e é um mecanismo de apagamento, de genocídio, na verdade, né? Dentre tantos mecanismos de apagamento da comunidade afro-indígena, essa, para mim, é uma das mais perversas, porque ela sustenta um modelo hegemônico europeu de contar as nossas histórias e apagar os nossos heróis, heroínas, reis e rainhas. Bem, eu não tenho muito tempo, mas eu queria depois, quando fosse possível, abrir a fala para que a gente conversasse mais um pouco e que eu pudesse contribuir mais a respeito desses questionamentos, dessas caravelas que vieram cheias de pretos e pretas e indígenas para cá, para esse continente. A palavra é Israel. Então, eu agradeço a fala de Pedro e eu automaticamente passo ao professor Clébio, que nos vai brindar um pouquinho com os seus saberes, né? Professor Clébio, a palavra é sua. Peço um pouquinho de paciência, às vezes, né, que a técnica não funciona como nós desejamos, mas ela está lá, né? Professor Clébio? Eu acho que ele teve um pequeno problema, mas vai ser logo sanado. Professor. Professor Clébio? Olá! Caiu aqui, mas já voltou. A palavra é sua, professor. Estamos aqui ansiosos e sedentos de saber. Ah, ok. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim, muito obrigado. É porque eu perdi o finalzinho aí da fala do Pedro, que caiu a conexão. Bom, gente, primeiro agradecer ao convite do professor Israel e do professor Marcos Pontes, né, para participar desse momento tão importante aqui da gente de interação, compartilhamento e de reenergização, né, de fortalecimento do nosso axé e da nossa força para a luta, né? Então, é tão importante isso, a gente estar juntos, né? A gente se retroalimentar conjuntamente, né? Para poder travarmos as nossas batalhas nesse universo tão complicado que a gente vive atualmente no Brasil, né? Eu sou Clébio Ifatomissim, sou professor da Universidade Estadual de Alagoas, né? Sou um homem de candomblé e também praticante do culto tradicional de Orumilá-Ifá. Sou iniciado a Orumilá-Ifá com o Babá Aindê, Oloye Aindê Oriô, do Benin. Faço parte da família Arinancorê, que existe no Benin e na Nigéria, e hoje já em diversos países do mundo. Aqui no Brasil, com a extensão da família com o nome Ediobê Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou aqui, rapidamente, né, tecer algumas considerações, partindo do fato de que nós estamos fazendo esse encontro tão expressivo
no 13 de maio. E no momento, né, onde nós vivemos uma ascensão, para nossa surpresa, né, da extrema-direita, com o retorno de discursos neofascistas, nazistas mesmo, aqui no Brasil. Essa semana retrasada na universidade, a gente estava num enfrentamento com um grupo que tentava fazer um evento de apologia ao nazismo, tentando uma reescrita narrativa sobre o que foi o nazismo, né? Então, é um momento de muito embate, muita tensão, e que indica que nós ganhamos forças, que nós saímos do campo da invisibilidade absoluta para disputarmos as narrativas. Isso muito em função de que o fenômeno da diáspora, né, ele foi apropriado como um monopólio das elites escravizadoras sobre como essa diáspora aconteceu, né? Então, eu posso dizer que o que nós, até pouco tempo, sabíamos sobre a diáspora no Brasil, inclusive nós, vítimas desse processo de dominação colonial e escravista que perpassou a diáspora na América Latina e no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, com mais de 4 milhões de pessoas escravizadas, né, se configurou, então, como um processo de apropriação pelos dominadores da narrativa sobre a diáspora, e é uma narrativa marcada pela tônica da humilhação, pela tônica da perda, pela tônica da submissão absoluta dos escravizados, sobretudo africanos, aqui no Brasil. E essa tônica, ela se ancora numa noção de razão, né, uma razão que emerge aí principalmente a partir da modernidade, da chamada modernidade europeia e do iluminismo europeu, que é uma razão também dominadora, uma razão totalizante, autoritária, né, e totalizante, uma razão que cinde, né, divide a realidade, afastando o ser humano de si mesmo, afastando o ser humano dos outros seres humanos, afastando o ser humano da sua relação intrínseca com a natureza e, principalmente, afastando o ser humano da sua relação também intrínseca com a transcendência, né? Com o sonho, com o sagrado, com a ancestralidade, com tudo que projeta no homem a capacidade de estar aberto, né? Sempre aberto às possibilidades, e não fixado, não sedimentado numa lógica que os filósofos vão chamar de binária, né? Onde a alteridade, onde o outro, onde o diferente existe, mas existe sob a lógica da dominação, sobretudo uma dominação conceitual, uma dominação epistêmica, uma dominação cognitiva que engessa o outro, que essencializa o outro, que reduz o outro a uma construção eurocentrada, narcísica, né, que projeta, que faz da sua projeção do outro, da alteridade dos africanos, dos povos originários por todo o mundo, uma representação distorcida, reduzida do seu desejo de dominação. Então, o que domina nesses vários séculos é uma narrativa da diáspora que fixa, que reduz, que domina, que binariza, né? Ou seja, que tem como objetivo evidente o controle sobre o outro, o controle sobre a existência do outro, o controle sobre a forma do outro conhecer, o controle sobre a forma do outro estar e ser no mundo. É uma lógica totalizadora do ponto de vista, né, da construção do conhecimento, que tem como objetivo domesticar e submeter o outro nas suas múltiplas dimensões. Então,
Eu falo isso no 13 de maio porque eu acho o 13 de maio talvez um dos exemplos mais evidentes desse tipo de operação, porque o que prevaleceu aqui no Brasil é justamente essa narrativa que estabelece um esquecimento para trás do 13 de maio, porque essa razão é a razão baseada no esquecer, no apagar, no zerar a existência da alteridade, para definir o marco existencial da alteridade a partir do encontro com esse ser dominante, com esse ser colonial, né, que inscreve a existência no outro como uma existência histórica a partir da dominação, a partir da escravização, a partir da lógica da submissão. Né? Então, falar de Palmares, falar do 13 de maio, é principalmente identificar com muita clareza de que Palmares, enquanto fenômeno histórico, né, o aquilombamento desses diversos povos na sua forma de resistir ao longo da história não pode ser reduzido ou compreendido estritamente na esfera da ação política e da ação econômica, né? Não pode ser compreendido como a repressão a outras formas de estar no mundo do ponto de vista do ser economicamente ou politicamente, mas é principalmente a resistência, né, dentro da possibilidade de ser e existir, reencantando o mundo, compreendendo o mundo sob outras óticas, compreendendo o mundo sobre outras formas de conexão, né, principalmente com a sua própria ancestralidade, de escrita da sua história a partir de outros marcos cognoscíveis, né, a partir de outros marcos epistêmicos. Então, é dessa forma que a gente percebe Palmares, e eu acho que Palmares usando um termo weberiano nesse sentido, é um tipo ideal, né, junto com, para a gente entender o lugar histórico de resistência, principalmente dos quilombos atuais, dos remanescentes de quilombos atuais, dos vários movimentos de resistência cultural, os afoxés, os maracatus, a capoeira, mas principalmente dos terreiros enquanto territórios dessa reescrita, dessa reterritorialização, né, dessa reinvenção como principal forma de resistência dos nossos antigos para sobreviverem numa realidade de extrema violência simbólica, de extrema violência física. Né? Daí que Palmares, a exemplo do que aconteceu em Alagoas no quebra dos terreiros de 1912, quando em um único dia se levanta uma turba na cidade de Maceió e sai destruindo, em plena era republicana brasileira, todos os terreiros de candomblés da cidade, que foram silenciados e invisibilizados após esse fenômeno durante quase 40 anos na cidade de Maceió. Nós identificamos tanto nessa forma de repressão aos terreiros no quebra, como na forma como se tentou extinguir Palmares, a mesma lógica, né, dominante, colonial, que vê na alteridade negra, que vê na alteridade afro-diaspórica, não apenas o perigo da existência de outras formas de sociabilidade não capitalistas, baseado no comunitarismo, baseado numa abertura maior, né, para a cooperação, mas principalmente, né, numa reação extremamente violenta a outras formas de perceber o mundo, a outras formas de perceber o eu, a outras formas de construir a nossa noção de identidade. Né? E nesse sentido, tanto Palmares quanto os terreiros, né, apontam para uma outra dinâmica, uma outra forma de construção transcendente da noção de eu, que na direção contrária à colonialidade, que pressupõe poder
afirmar a existência de um eu, extinguindo a existência concreta do outro e substituindo-a pelo fantasma de uma representação narcísica, autocentrada, nas nossas dinâmicas, nas dinâmicas dos terreiros, nas dinâmicas dos aquilombamentos culturais, nas dinâmicas dos capoeiras, né? Ao contrário disso, a alteridade, o outro, ela é a condição imprescindível para que a sociabilidade aconteça, para que o estar no mundo aconteça, para que o ser exista, porque o outro não se inscreve como algo substanciado, o outro não existe como algo essencializado, com o qual eu retoricamente me relaciono num diálogo entre partes distintas, entre pessoas em lugares muito seguros, né, fixados em identidades muito seguras, com seus territórios e com suas fronteiras muito definidas. Mas o outro se inscreve dentro de mim, o outro se inscreve, né, na minha composição, na minha autoconstrução, o outro é parte constituinte do que eu mesmo digo que sou, ou da forma de eu me perceber, né? É uma dinâmica, uma forma diferente de construir o conhecimento ou o autoconhecimento que se aproxima daquilo que o Jacques Derrida chama de différence, né? Da diferença não substancializada, mas da diferença como princípio constituinte da realidade e, portanto, que está o tempo todo tensionando, forçando as brechas desse eu autocentrado, esse eu do mundo linear, esse eu do mundo de verdades absolutas, de um mundo acabado, fixado, né, em fronteiras muito, muito definidas do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser negro, do que é ser branco, constituído dentro de uma ideia de Estado-nação que fornece uma identidade muito segura a todo mundo, como isso, como brasileiro, como argentino, como inglês, como francês. Quer dizer, a nossa lógica, que para mim, como homem de axé, né, me perpassa principalmente na dinâmica de Exu, percebido para além do seu caráter sagrado como divindade, mas como princípio constituinte da realidade, aquilo que movimenta todas as coisas, mas que movimenta não linearmente, movimenta nas encruzilhadas, nos cruzamentos, nos hibridismos, né, nos encontros, aquilo que nos instiga a não querer apenas estar com o outro, mas sermos o outro, né, a ponto de no transe, nós sermos tomados totalmente por esse outro que já está em nós, que não vem de fora para dentro, né, mas a gente apenas revela para a exterioridade, nessa forma diferente de se expressar e aprender através do corpo, o outro que já nos perpassa, o outro que já nos constitui, essa riqueza toda, né, de conhecer, de ser e estar no mundo, é o que assombra o mundo colonial. Israel, Pedro sabe melhor que eu sobre tudo isso, né, e que, para além, como eu falei, do perigo político, do perigo econômico, se apresenta como, antes de tudo, um perigo epistêmico, porque não tensiona apenas a economia ou a política, mas tensiona o mundo, né, na sua construção simbólica, que perpassa todas essas outras dimensões e que não deixa espaço para remendos, né, mas que exige a desconstrução, a autodesconstrução e a desconstrução coletiva de todos os seres construídos nessa dinâmica da colonialidade e que não comporta mais, não tem o domínio total, né? Não tem a totalidade da força e do domínio para impor apenas na base da violência a sua forma de ser, de perceber e de estar no mundo. Então, é nessa perspectiva que eu vejo o nosso lugar de fala nesse 13 de maio. Não basta mais apenas dizer que o 13 de maio não foi uma concessão política da princesa branca boazinha, né? De que, pelo menos 4 décadas antes do 13 de maio, o Brasil era incendiado por revoltas quilombolas, por revoltas
nas fazendas, pelo sequestro de senhores, pelo assassinato de famílias inteiras de latifundiários, pelas rebeliões negras. Quer dizer, a abolição acontece como um processo, não como uma data, né, demarcada por uma lei apenas de 2 parágrafos, que silencia sobre a desigualdade e silencia sobre a miséria. Não basta isso, né, mas é preciso reafirmar que nós não aceitamos mais ser silenciados, que nós não aceitamos mais ser invisibilizados, nós não aceitamos mais estarmos no mundo de forma concedida, né, com pseudo-direito à fala, mas dentro da mesma lógica de uma razão totalitária, né, que não dá conta do que nós somos, que não dá conta do nosso estar no mundo e que, portanto, não nos fornece as armas necessárias para a desconstrução da mesma razão totalitária, da mesma visão de mundo que nos escravizou e que tenta continuar nos escravizando. É preciso dizer que o momento não é só de afirmação, mas é principalmente de desconstrução, de reinvenção do nosso ser e estar no mundo. A gente não quer apenas ser tolerado, né? A gente não quer apenas o direito a existir na nossa diferença. A gente quer multiculturalizar o mundo, a gente quer enegrecer o mundo, reafricanizar o mundo. A gente quer o nosso lugar de direito enquanto partícipes de uma matriz cultural, talvez a mais rica de toda a história da humanidade, né? De forma a reivindicarmos pela subversão dessa lógica que aí está, como diria os capoeiras, né? Na ginga, no entrepasso, quando a gente finge que está caindo, na verdade a gente dá uma cambalhota e subverte a lógica que está aí, o que implica brigarmos dentro dos espaços de construção do conhecimento, principalmente nas universidades, como é o meu caso, que atuo, né? E em espaços como esse que a gente está agora aqui à tarde, rasurando, reescrevendo, reinventando a nossa existência de forma decolonial, né? Dentro da qual não basta apenas a gente contrapor-se à razão totalitária, como eu falei, utilizando os conceitos forjados pela mesma razão totalitária. A gente quer exulizar, né, o mundo, a gente quer trazer o axé dos nossos ancestrais para o mundo, a gente quer inscrever o mundo com os nossos próprios corpos. Era isso que eu gostaria de contribuir hoje à tarde com vocês, meus irmãos e irmãs, e deixar aqui o meu axé para todos e todas e todos. Muito obrigado. Fico muito feliz com a fala do professor Clébio, nos sentimos todos contemplados, seguramente. Eu gostaria muito de frisar aqui a participação de professores ao redor do mundo, de ativistas políticos, culturais, do professor Gilberto Nidô, da Universidade de Bayreuth, do professor Félix Omidire, da Universidade Obafemi Olayo, na Nigéria, do professor Babalaô, professor Bartolomeu Babalaô, da Universidade Calavi Benin, do Departamento de Estudos Religiosos, Espaço e Desenvolvimento Econômico e Social da Universidade do Benin, e da militante uruguaia, afro-uruguaia, Virginia Cariço, que nos enviou um pequeno vídeo. Ela não pôde estar agora presente, mas porque agora no Uruguai também existem atividades, e ela estava e nos enviou um vídeo pelo Zap, então nós vamos poder ver um pouquinho do vídeo dela agora. Mi nombre es Virginia Carrizo, estamos aquí en Parque Sensala, en la bahía de Montevideo, Uruguay, donde llegaban los negros esclavizados, y estamos recordando el Día de los Pretobelos para visibilizar todo lo que han pasado nuestros ancestros. Abrazo. Ótimo, essa foi a
participação. Ainda estamos esperando que ela possa ter conexão, e tendo conexão ela entrará em determinado momento para conversar conosco quando a palavra estiver franqueada a todos. Então, automaticamente tem uma pequena alteração no nosso programa. Eu gostaria de socializar com vocês uma pequena contribuição, um pequeno projeto visual de uma viagem que fiz em 2019 à Serra da Barriga, que me tocou muito, que vi, da forma que me foi comunicado pelas pessoas que estavam lá. E então eu trabalhei essas imagens de uma narrativa visual, e agora nós podemos ver, né? E um trabalho humilde, mas de feito de coração, em homenagem a todos nós, os que estão, os que estiveram e os que estarão, né? Então podemos ver um pouquinho o documentário. A tradição de resistência quilombista percorre as Américas desde o final do século XVI, quando grupos de africanos escravizados resistiram à colonização e à opressão europeia e criaram novas formas de Estado e organização. O nome da serra não é apenas Serra da Barriga, é sim Angola Janga, porque Angola Janga significa Pequena África. Aí ela chamava, a Coltune chamava de Angola Janga, a Serra da Barriga, né? O Mucamo dos macacos. Aí eu levei a história dela, um pouco da história dela, né? Que ela foi escravizada, ela foi tida como escrava reprodutora e mucamba, e daí ela resolve, faz uma rebelião e foge pra cá com um grupo de 40 pessoas, os primeiros que chegaram aqui. Por isso que tem lá aquela árvore lá sagrada, a gameleira branca, a iroco, que acredita-se que foi plantada pelos primeiros que chegaram. Então, os primeiros a pisarem foi a Coltune e os grupos das 40 pessoas. Aí eu fui toda vestida, toda caracterizada de Coltune para falar lá em Salvador. Foi bem legal a experiência, bem legal mesmo. E o nome dela significa tudo, né? Significa comandante. Ela é mãe do Gangazumba? Mãe do Gangazumba. O nome dela, Coltune, significa comandante. Gangazumba é a avó de Zumbi. E a história dela foi a partir dos resgates das histórias orais. Aí já tem a história dela tem registro e a de Dandara não tem. Tem poucos registros da história de Dandara, mas a Coltune já tem registros dela. Porque na época ela fugiu. Ela saiu de que engenho? Ela saiu dos engenhos da localidade de Porto Calvo pra cá. Está no litoral alagoano. Zona da Mata, Porto Calvo. Porto Calvo já foi capital do estado de Alagoas, se não me engano, né? Nesse período. Não. Não. Era como se fosse um ponto estratégico ligando as duas regiões da capitania de Pernambuco, a sul e a norte. Aí Porto Calvo, como tudo era Pernambuco, aí Porto Calvo ficava no centro de tudo. A terra de Calabar. E Calabar aqui era o nome de um bandeirante poderoso. Que povoou Porto Calvo. E Porto Calvo foi onde Zumbi também foi criado, né, compadre? Sim. Aí pronto, as pessoas não sabiam da história dela. E a história fala que ela veio grávida. Fugiu grávida pra cá. E aqui, nas terras, em Palmares, né, na serra, foi que ela teve Gangazumba. Você já nasceu livre. Ele já nasceu livre. Muita mentalidade. Que ela teve eles aqui, inclusive os outros filhos, né, Gangazona e Gangamuísa. E a filha, que é Sabina, que é a mãe de Zumbi dos Palmares. A mãe se chamava Sabina. Sabina.
Só tem registro da mãe, não do pai. Porque O pai não se sabe. Porque os Zumbi dos pais... Palmares é sobrinho do Gangazuba, no caso. Isso, porque no quilombo a figura do homem não era tão importante como a figura da mulher. Sim, o matriarcado africano. Porque eles queriam que todos os homens, a maioria, eram chamados de tios e as mães eram chamadas de mães. Existia mais homens do que mulheres no quilombo. Aí vivia dentro de uma cultura de poligamia. As mulheres eram poligâmicas e alguns homens eles tinham cultura de poliandria, né? Gangazumba principalmente. Aí tem toda uma história das mulheres, da Cotirene e tal. Então essas histórias que as pessoas não conhecem ainda. Só conhecem mais o Bigangazumba. Eu levei um outro lado do quilombo. Foi bem interessante. Bem interessante. Pescoço, braço. E a maioria desses corpos, desses pedaços de corpos, todos mutilados, se encontravam às margens da Lagoa Encantada dos Negros e também dentro dessa lagoa. Então, se hoje vocês estão observando essa lagoa com a cor natural verde, que é a cor natural dela, um dia só foi vermelho. Foi sangue dos guerreiros palmarinos que derramaram essas terras. E os Zumbis Palmares, ele permaneceu lá. O quilombo foi destruído, mas ele continuou escondido em Viçosa, porque Viçosa era um campo de Andalactuche, do seu irmão Andalactuche. E uma das pessoas que foge com ele é reconhecido como quilombola e é capturado. Uma das torturas que ele sofre é o pau de arara. Então, vocês podem ver essa tortura do pau de arara nas aulas de história, né, da ditadura militar. Então, era uma das torturas que já era utilizada na época colonial. Então, é uma das que acaba entregando os Zumbis Palmares, que se encontrava nesse sumidouro. São os dois morros, e por trás desse morro, né, nesse morro, existe uma cachoeira onde ele entrou pelo lençol da cachoeira e se escondeu em buracos chamados sumidouros ou caldeirões que se encontra lá nessa cachoeira. Então, Antônio Soares foi feita uma emboscada até onde o zumbi se encontrava e entregou os Zumbis Palmares, indicou que aquela pessoa era Zumbis Palmares. Zumbis Palmares foi morto, foi assassinado em emboscada, foi fuzilado, seus membros foi arrancado do seu corpo, né? Foi arrancado os membros dele, como foi feito também com Tiradentes e outras pessoas, e a cabeça ela foi tirada também do corpo, encaixotada, salgada, temperada, levada para as terras de Calabar, que é Porto Calvo, aqui pertinho também de Recife, aqui em Alagoas, Porto Calvo, Alagoas, e de Porto Calvo seguiu para a capitania, seguiu para Recife. Ele foi morto, foi assassinado na manhã do dia 20 de novembro de 1695, e a partir de então, dessa data, o movimento negro e o movimento capoeirista, eles reivindicaram que essa data fosse um feriado, fosse o dia, porque foi o dia da morte dos Zumbis Palmares. Então, foi reivindicado para que se tornasse a data nacional da consciência negra, né? A data da morte de Zumbis Palmares. E a sua cabeça ficou exposta na praça, que hoje se encontra lá ainda a cabeça dele de bronze, na Praça do Carmo, em Recife. Se vocês forem a Recife, visite também a Praça do Carmo, de onde a cabeça dele foi exposta, para toda a sociedade da época ver. Foi uma forma de amedrontar as pessoas que quisessem sonhar com a liberdade pregada por Zumbis Palmares, e também foi uma forma de dar um ponto final à Guerra Palmares, porque o último rei do quilombo já estava morto, com a cabeça exposta na praça. Depois da morte de Zumbis Palmares, durou cerca de 5 anos de extrema vigília a essas terras. Passaram-se 5 anos as pessoas vigiando essas terras para que não se
para que um novo quilombo não surgisse. Então foi 5 anos de perseguição a essas terras que pertenceu ao quilombo dos Palmares. E todas essas terras do quilombo dos Palmares foi tirado à força porque um acordo de paz não resolveu. Eles não conseguem tirar as terras a partir de um acordo de paz. Eles conseguem tirar essas terras de Armando dos Palmarinos a partir de uma guerra, a partir do massacre do quilombo dos Palmares. Então eu convido vocês a vir para cá. Então eu me chamo Thaís, né? Thaís Patrícia é o meu nome de batismo, mas tenho esse nome de Dandara, que eu carrego com muito orgulho, porque esse nome ele surgiu assim do nada, a partir de um grupo de dança que eu dançava, a Afronação Dandara, que a gente falava muito dos orixás e tal, então como eu era pequena, todas as músicas relacionadas a Dandara eu tinha que dançar, então ficou Dandarinha, 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 até hoje ficou Dandara. Então as pessoas que me apelidaram, todo mundo aqui, a maioria das pessoas da cidade só me conhece como Dandara. Sou palmarina, nascida e criada aqui em União dos Palmares, aqui mesmo na periferia, no Robertão. O que é o Robertão? O Robertão é um bairro aqui periférico, que surgiu a partir também de ocupações de pessoas camponesas e trabalhadores da antiga usina Lajinha, que queriam terra para viver, então a partir de ocupações surgiu o bairro. Eu sou desse bairro, me formei em Geografia aqui nesse campus 5 da Universidade Estadual de Alagoas, e o meu interesse pela história de União surgiu também a partir do berço familiar. Minha família sempre falou, nunca omitiu da história de Zumbi para mim, então eu sempre, de uma forma minimizada, eu sempre tive as informações de Zumbi, e a partir dessas informações que eu tive dentro de casa, eu busquei mais, e em 2008 eu acabei fazendo o curso técnico de guia de turismo local, que também é chamado de informante de turismo, pela Fundação Cultural Palmares, e a partir de então eu iniciei toda uma vivência, uma vida lá em cima na Serra da Barriga. Até hoje continuo com esse trabalho. Faço esse trabalho primeiro foi por curiosidade, em conhecer mais a história do quilombo, a história da minha cidade. Segundo, a questão também financeira, que vai contar. E terceiro, porque eu vejo que esse trabalho surgiu para mim como se fosse uma missão também. Então, é uma forma de passar um pouco da história do quilombo, do meu jeito. E eu acho importante essa história ser passada a partir de pessoas da localidade, do local. As pessoas que convivem, que vivenciam essa história todo diariamente. A gente tem avanços, porque com a Lei 10.639, foi criada aqui em 2009 pela Rede Municipal a obrigação da história da cultura palmarina na rede municipal. Então, as outras gerações que passaram na escola, eles não tiveram esse acesso à história do quilombo, à história da cidade, a partir de uma disciplina que já vem da disciplina de história. Então, hoje, os meninos já crescem aprendendo a história de Zumbi, a história de Dandara, a história de Jorge Lima, as outras histórias de outras pessoas que não tem nos livros de história, mas que existe a história oral, como a história do Capitão Sueca. Quem é o Capitão Sueca? Sueca é um sítio aqui da Redondeza, do interior, né? Que também foi parte do quilombo, do Mucambo dos Macacos. Tem toda uma história que ele era o nome de um quilombola, que era representante desse mucambo aqui na cidade. Tem a história do Engenho Anhumas, que é a história contrária da história de Palmares, mas também faz parte dessa história da localidade, que também as pessoas, a partir dessa disciplina, começam a entender, a compreender essa história. Os avanços são poucos, mas está acontecendo, né? Está acontecendo, a serra foi feita agora a estrada, recentemente, menos de um ano que foi concluída essa estrada, e o acesso ao parque está sendo maior, as pessoas estão conseguindo agora deixar de procurar só o sol, as praias,
estão procurando também conhecer um pouco da história das localidades e estão procurando muito nos Palmares. Eu vejo esse avanço enquanto guia local, enquanto informante. Ninguém como nós apimenta a vida e divide a lua ao meio, mesmo estando inteira no compasso. Tem lá, tem cá poeira brilhante nos pés das estrelas. Estrelas que dançam jongo, sambantes na roda de inquice, voodoo, orixás. Já que o burububá tocava nas mãos de Benguela e aqui virou birimbau. Ninguém como nós, malagueta a ginga. Tem um mês de folia, faz do prato do dia a prosa cozida em fogão de lenha e assa seu manoê na palha feito muqueca. Eu quero é beber cachaça, amuquecado no mato. Canto loa pra Calunga, foi ele quem nos criou. Por isso tá tudo vivo, por isso tá tudo aí. Congo, Benguela, Kazange, povo banto e tupi. Anda pra lá, Quitush, chega pra cá, zumbi. Ninguém como nós tem herói, que nem morreu, nem encantou-se, mas que nasce todo dia como os quilombos da serra. Eita povo renitente! Um tambor dentro do peito, luanda dentro dos olhos, e danda lunda tranquila destilando a tradição, e os sábios continuam chamando quilombos favelas. E Mucumbi continua tomando conta da gente. Rangoro, aguando as matas, pai velho dando muxoxo entre o cachimbo e o rosário há mais de 500 anos. E Nzambi, na paz de Nzambi, olha tudo. E nós aqui. Você falou uma coisa que eu achei interessante. As gerações antigas não tiveram acesso via escola, né? Porque não tinha educação para eles, não tinha educação formal. Eles não tiveram acesso da história. Da história. E como é hoje? Como eles interagem com vocês que têm um acesso? Se existe eles perguntam, seus pais, seus tios, as pessoas com mais idade, eles veem com indiferença tudo isso de zumbi ou eles têm uma certa curiosidade? Agora eles começam a entender, porque, segundo alguns relatos, né? Quando o quilombo foi destruído, aí as localidades que pertenciam ao quilombo ficaram pertencentes àquelas pessoas que vieram invadir, vieram destruir. Então, surgiu os arraiais, os vilarejos, e essa história do quilombo foi abafada. Todo mundo que falasse do quilombo era morto ou era perseguido. Então, essa história, por muito tempo, foi uma história que amedrontava as pessoas. As pessoas não queriam saber de zumbi, não queriam saber da serra, porque... Alguém lá em cima morava? Morava alguém lá em cima? Não. Aquele pessoal é recente. Então, as pessoas não queriam morar lá em cima, as pessoas não queriam passar pela serra, as pessoas não tinham medo dessa história, porque por muito tempo ela foi calada. E agora essa história está sendo passada de uma forma, digamos assim, mais verdadeira, porque existiam muitos mitos, muitas lendas em torno dessa história, e que acabava afastando as pessoas de visitar a serra, de conhecer a serra. Já iam com medo. E as pessoas que você vê subindo agora? Vocês sabem, a maioria, eu não posso afirmar 100%, né? Mas assim, 99% dos moradores aqui da Serra da Barriga, eles são evangélicos. Evangélicos. Que tentam... A luta negra, que a gente já teve episódios deles exorcizando pretos velhos aqui na Serra. 99%. E aí é um embate, a gente viu lá embaixo, passaram uma camada de cimento em cima da rocha e escreveram os 10 mandamentos. Tá lá as imagens. Eu vi. Tá lá, tá meio quebrado, mas já pra você ver. Não dirás falso, não mentirás. Lá do outro lado. Eu vou lá, na beira da lagoa. Eu vou lá.
Em 2011, as cinzas do ideólogo político, intelectual negro Abdias do Nascimento, pai do conceito do quilombismo, foram depositados junto a um pé de baobá plantado ali, na Serra da Barriga, em sua homenagem. E no centro disto tudo, hoje, estamos nós, resistindo, criando e recriando. Palmares por todas as partes. É Quiquinhala Coro. É Quiquinhala Coro. É Quiquinhala Coro. Agoro Mujembe. Agoro Mujembe. Então estamos aí, esse humilde presente que eu dedico a todos nós, com tudo que vi, tudo vivi, as experiências que eu tive na Serra, nesses últimos anos que fui, desde a primeira vez de 2017, sempre quando eu voltava eu dizia, alguma coisa tem que sair, eu acho que, não sei se deu recado, mas alguma coisa ficou marcada, para nós, para todos nós. E a palavra está franqueada a todos que podem, que queiram, que desejam falar alguma coisa. O professor Félix Omidire também, que pode falar, tá agora esperando. Aqui, ó, a beirada que tá tudo sujo. Bora, Lilo, pede pouco, filho. Bora? Não, agora. Opa, o Félix, professor Félix. Opa, entrou e saiu. Estamos aqui. Pedro, professor Clébio, público em geral. Quero muito agradecer a Dandara, a nossa protagonista, a nossa guia, né, nesse passeio que foi. Pedro, Clébio, os estudantes. Eu aqui, primeiro, parabéns pelo documentário, a tia Dandara, eu fiquei aqui maravilhoso, e depois de estar embebido com as palavras do professor Clébio, sua bênção, eu me senti assim muito contemplado, né, do quão importante está sendo esse momento, não é? E o professor Clébio falou várias coisas, né? E uma delas me pegou numa notícia ontem do G1, falando sobre o narcopentecostalismo, né, que alguns pesquisadores estão falando. E quando ele foi levar a gente em 1912, na quebra dos terreiros, né, e o que estamos vivenciando agora, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas em várias cidades no Brasil, esse acontecimento, em nome de um Deus branco, né, ataques a terreiros de candomblé, quer dizer, o assassinato a Ialorixás do Abalorixás já é o extremo, mas toda a violência gerada em torno disso, desse apagamento e genocídio dos nossos corpos e de tudo que a gente vem a produzir, né? O candomblé, como eu disse na minha fala, enquanto quilombo contemporâneo, sendo extremamente atacado. E parece que só agora a mídia tem acordado para esses assuntos, né? E uma das perguntas que eu passei os olhos era enquanto essa mídia perversa, né? Que não nos contempla, em que é mais fácil nós sermos notícia, né, da marginalização que foi nos imposta durante muito tempo,
Mas quando os nossos corpos são violentados, nós não somos notícia, né? E vale esse questionamento desse despertar midiático que vem acontecendo, gente, desde 2012, 2013, quando eu morava no Rio, e a gente, na época, eu fazia parte de um conselho regional ali de religião de matriz africana, foi quando a gente recebeu as primeiras denúncias, que foi faz parte de um planejamento político mesmo, porque foi quando o Rio de Janeiro conseguiu eleger um prefeito da Igreja Universal, o Marcelo Crivella, né? E não foi... E paralelo a isso, os terreiros sendo expulsos dos morros, das comunidades naquela cidade. O professor Félix chegou aí, está em Berlim com a família, queria ouvir também. Oi, pessoal. Boa noite a esta grande e importante comunidade que hoje comemora uma data muito emblemática por várias razões, que é o 13 de maio, né? Uma data emblemática, digo eu, por conta do que ela representa por todo o Brasil, né? E quando eu falo todo o Brasil, estou falando de todos os segmentos que compõem a sociedade brasileira, né? Sejam segmentos da população branca, negra, indígena, né? O Brasil todo, porque é uma data que marca o triunfo, né, da humanidade, o triunfo da liberdade, né? Essa liberdade que já vinha sendo disputada desde o primeiro contato, né, dos povos na terra brasileira, né? Desde o primeiro encontro fatídico, né, da Armada Portuguesa com o povo indígena, que posteriormente levou também o povo afro-brasileiro para esta mesma conjuntura conhecida como o Brasil. Dia 13 de maio, né, como a gente costuma comemorar em Santo Amaro da Purificação, é também a data, né, da liberdade, do candomblé da liberdade, ou seja, a data em que se concretiza efetivamente mais de 350 anos de luta pela instituição do que seria verdadeiramente a liberdade dos povos. Então, como já foi dito aqui, 13 de maio não foi só aquele ato, né, generoso da princesa Isabel, que declarou abrogada a escravidão. Não, é o cúmulo de todo o sonho, a ânsia pela liberdade de toda uma nação, de todo um povo. É o triunfo, sobretudo, dos quilombos, dos palmares, quilombo dos macacos, quilombo tudo, urbanos, rurais, todos os quilombos do Brasil. Aliás, eu sempre digo que quilombo é talvez a palavra mais democrática que o Brasil deu ao mundo. Ou seja, que os povos africanos deram ao Brasil e que o Brasil também acaba dando ao mundo. Porque quilombo você pode ler em várias línguas africanas, com esse mesmo sentido, né, da ânsia pela liberdade, pela igualdade, pela democracia, né? Enquanto para os povos bantus, disse que quilombo é a aldeia dos homens livres, né? Para o iorubano, quando você pega o seu sentido literal da sonoridade iorubá, quilombo, aí você já vê que ela se insere dentro de um provérbio iorubano mesmo que diz quilombo luke tileugba, quer dizer, não há nada que vai cair de lá de cima que a terra não vai poder conter. E isso é a maior coragem de poder bater no peito e
proclamar a própria liberdade. Então, numa data como essa, se comemora a verdadeira liberdade para todas as pessoas de boa vontade no Brasil e no mundo todo, para pôr fim a toda e qualquer tipo de opressão, de preconceito, de racismo, de desigualdade, né? Abrindo tanto os corações quanto, né, as janelas, as ruas, as cidades, as nações, para uma humanidade mais justa e mais humanizada. Então, eu quero aproveitar, né, desde este pequeno passeio que estou fazendo aqui com minha família, né, nessas ruas de Belém, que também tem uma grande importância na história, né, do mundo moderno, da qual faz parte o 13 de maio do Brasil. Porque, como a gente sabe, Belém, esta cidade, representa efetivamente o lugar onde os potenciais europeus se sentaram para dividir, para partilhar a África. E a partir daí, nem a África, nem o mundo todo continua o mesmo. Então, numa data como essa emblemática, que o nosso irmão, né, Israel Marinho Valente, que também é habitante dessa grande cidade de Belém, há mais quase 2 décadas disso, esteja aqui organizando este evento para que o mundo não se esqueça nunca, né, de que o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito a poder sonhar é de todos e não é prerrogativo nem exclusividade de nenhum segmento da humanidade. Muito axé para todo mundo, que tenhamos um feliz 13 de maio e que a verdadeira liberdade brote no coração de cada um de nós. Axé Zumbi, axé Palmares, axé Quilombos, axé Brasil. Axé ouro. Obrigado, Félix. As palavras potentes aí, não é? Temos material, né? Soube aqui pelo nosso chat que existem perguntas, e algumas eu não estou anotando, estou aqui mais ou menos embriagado pela beleza das imagens e de vê-los todos, né? Gostei muito da fala do Pedro, né? Sobre o poder da comunicação, Exu como grande boca, né? Que come tudo, que verbaliza tudo, que volta, engole e devolve diferenciado, né? Então, fico incrível, não houve nenhuma falha até agora dessa comunicação. Axé, obrigado. Então, vamos lá, né? Perguntas? Temos, né? Pedro, você tem alguma anotada, professor Clébio? Podemos fazer algumas... Não, pergunta não. Eu teria, assim, algumas observações para fazer, né, depois de tantas falas tão bonitas aí, tão ricas, né, Israel? A gente chega a se emociona. Os irmãos e irmãs de partes tão distantes, né, do mundo, mas numa sinergia tão perfeita, né? Parece que a gente se vê todo dia e que a gente estaria todo dia aí trocando essas ideias, porque é incrível a sinergia entre as coisas que a gente está colocando aqui. Eu quero só ressaltar um aspecto, Israel, que eu considero assim importante para a nossa autoestima, para a nossa autoafirmação no mundo, né, de forma soberana, né? Que é preciso a gente sempre reafirmar a existência dos terreiros, assim como a existência de Palmares, como lugares no mundo, como experiências de ser e estar no mundo, soberanas, né? Fora daquela existência dependente da relação binária colonial, onde o escravo só existe se o senhor existir, né? Palmares jamais foi uma nação de escravos. Palmares jamais existiu em função da resistência à escravidão apenas. Isso é muito pouco para a gente pensar o que foi Palmares. Tanto é que, se a gente for analisar historicamente o momento crucial da virada palmarina, que é ali quando Gangazumba, em função de um enfrentamento
tremendo, né, de mais de meio século com o sistema português, resolve fazer um acordo com o governador provincial, naquele momento. Um dos termos, talvez o termo principal desse acordo, era o de que os palmarinos não abriam mão de que todas as pessoas nascidas em Palmares fossem reconhecidas como livres, né? Absolutamente dissociadas da escravidão. Ou seja, ser palmarino era ser sinônimo de ser livre, de ser soberano, de ter nascido livre e de ser reconhecido como livre. Isso é importante de ser afirmado, né? Porque a narrativa colonial, ela constrói Palmares como uma organização política de pessoas resistindo à escravidão ou associadas à escravidão. Houve gerações e gerações de palmarinos que nunca conheceram a escravidão, portanto, pensavam como pessoas livres, como pessoas absolutamente soberanas. Os terreiros têm essa mesma lógica, né? Os terreiros são um lugar de renascimento. A iniciação, mais do que uma liturgia no seu caráter imediatamente sagrado, religioso, ela é um mergulhar de volta no umbigo da nossa existência, da nossa ancestralidade, para um renascimento soberano, um renascimento que não depende mais, né, da lógica binária, da lógica capitalista para justificar a nossa existência. Então, veja, experiências poderosas como essa, como a experiência dos terreiros, no que elas rompem com a lógica individualista, com essa noção do ser humano atomizado, autossuficiente, né, para forjar uma humanidade comunitária, uma humanidade firmada no umbigo da ancestralidade, que ancestralidade não é o que passou, não é o que está morto, mas é uma força atuante, uma força presente, uma força desse momento, uma força que subverte a noção de tempo e espaço, né, linear, cartesiana, e funde várias temporalidades. Eu não sou, eu somos, né? É assim que a gente diz no Ubuntu, eu sou porque somos. Esses somos não é só quem existe aqui nesse momento, mas é toda a linhagem ancestral que me perpassa e que faz eu ser quem eu sou, né? Quer dizer, esses lugares, Palmares foi isso, né? Palmares é isso, na verdade, os terreiros são isso, são lugares muito perigosos para o sistema, são lugares que aterrorizam, né, o sistema, que aterrorizam a lógica colonial, e que, portanto, se a gente não compreender a grandeza desses lugares como lugares soberanos, de constituição do ser, de forma soberana, a gente não entende, Israel, Pedro, por que terreiro incomoda tanto? Por que é preciso tanta violência contra terreiro? Porque, veja, nós não somos dono de megatemplos, nós não somos milionários, donos de rede de televisão, donos de banco, donos de um sistema financeiro, como algumas igrejas hoje são. E por que essa ânsia, esse afã tão grande de nos destruir, de nos atingir violentamente, de forma, que eu digo sempre assim, exemplar, né? Porque não basta combater a nossa existência, mas é sempre combater de forma exemplar, a nos colocar como exemplo público do que deve ser extinto, do que deve ser repudiado. Por que nós somos tão perigosos, né? É por um motivo muito simples, porque a nossa racionalidade não é domesticadora, a nossa racionalidade, né, ela é transgressora, ela é libertária, ela possibilita que surjam indivíduos que jamais vão olhar para o seu patrão de cabeça baixa, que jamais vão olhar para o doutor de forma baixa. Nós somos algo paradoxal para o sistema capitalista, porque os nossos sábios, que muitas vezes não foram para a escola para terem a instrução formal, eles são de uma autoridade, de uma sapiência, que eles falam de igual para igual
com um governador de estado de cabeça erguida, com toda a realeza da qual eles são herdeiros, né, desde a África, dos grandes governadores, dos grandes impérios, como o Mali, como o Ghana, né, como o Songhai, e, né, como os Halsar, como tantos outros povos gigantescos em toda a sua sabedoria. Então, é muito perigoso para um mundo capitalista que precisa de trabalhadores submissos, dóceis, amansados, né, e sem clareza de quem são, de qual é a sua história, qual é a sua identidade, para com isso poderem reagir, você ter verdadeiros formos, né, verdadeiros celeiros criativos, né, que diariamente possibilitam o renascimento desses oprimidos como seres soberanos. Que coisa linda é ver um negro pobre, periférico, analfabeto, né, ser tomado pela força de Xangô, e naquele momento esse grande rei, com toda a sua potência, com toda a sua autoridade, né, submeteu o mundo aos seus pés. Um homem que lá fora seria absolutamente o desvalor, que não teria valor nenhum para esse modelo que a nossa realidade aqui tem. Dentro do terreiro, ele é um rei poderosíssimo, né? Ele coloca o mundo aos pés e abaixo dos seus alxés. Que coisa linda, né? Que coisa empoderadora. É por isso que nós somos tão perigosos. O 13 de maio precisa ser a reafirmação desse poder ancestral que nós temos, que nós precisamos, né, potencializá-lo ainda mais. Nós precisamos ter muita consciência dele. Como diz o professor Sidney aqui no Brasil, né, a gente precisa ter a consciência plena da dimensão política que os terreiros são, que eles têm. Não dá mais para a gente conviver com a ideia de terreiro apenas como espaço religioso, porque isso só interessa a uma elite que usa esse argumento de nós sermos religião para dizer que o Estado é laico e que não pode fazer políticas públicas para nós. Nós somos muito mais do que religião, Israel, né? Nós somos filosofia, nós somos visão do mundo, cosmogonia, civilização. Cada terreiro é um espaço de memória a céu aberto para que as pessoas possam se reconectar com as suas africanidades. E é essa potência subversiva, desequilibradora, que assusta a razão narcísica ocidental, dominadora, individualizadora, que insiste, né, nos seus últimos estertores, porque esse sistema está falido. A gente vê a falência dele todos os dias, ele não consegue mais oferecer respostas à miséria, à escassez que ele mesmo criou, né? E o terreiro como espaço de abundância, espaço do alimento, espaço, né, do fortalecimento íntimo, ele se coloca como possibilidade de outras éticas, como possibilidade de outros marcos civilizatórios para outros tipos de sociabilidade, como talvez, né, as africanidades se coloquem nesse momento como o lugar de construção da esperança, de soerguimento de humanidades que vêm sendo soterradas, né? A África, como mãe da humanidade, nesse momento aponta na diáspora, né, traz da diáspora outros ares, outros respiros que resgatam o ser humano da sua própria miséria, do seu próprio desencantamento consigo e com o mundo. Faço minha vossas palavras. Sei. Não, já tem mais. O professor Antônio Marcos pediu fala, ele está agora numa turma, né, de educação indígena, eu acho, né, está no sertão, e eu acho que ele já pode falar em um determinado momento. Professor Antônio Marcos, a palavra é vossa. Ele ainda não entrou, então vamos passar para algumas perguntas que me foram elaboradas, né, então a gente pode tentar aqui oferecer talvez possibilidade de resposta em algumas. Eu vou deixar aqui aberta. A partir de quais ações e posicionamentos podemos conquistar o nosso lugar enquanto pessoas pretas, tendo em vista ainda a existência do racismo fruto de uma sociedade estrutural? Pergunta complexa, né? Vou fazer em bloco, vou fazer umas duas, tá? Mais uma, né?
O que me dizem sobre a mídia que se apropria do conceito midiático de racismo reverso, entre aspas, né? Racismo reverso. Percebemos uma apropriação do território sagrado de forma política e econômica. Uma pergunta: como minimizar a violência simbólica da Serra da Barriga em pleno 20 de novembro? Ficamos aqui com essas três, né? Racismo reverso. Pedro? Clébio? O Pedro, fica à vontade aí, que eu já falei para caramba. Fica à vontade, Pedro. É importante a gente entender e frisar que a mídia, ela serve a um sistema, não é? E a um sistema que contribui para nos matar. Então, eu entendo quando o colega pergunta, né, sobre a mídia que utiliza muitas vezes desse mecanismo de racismo reverso, que é uma ideia de tantas doenças que a branquitude tem. Uma delas é esse desvaneio da criação do racismo reverso, né? Então, é importante nós, enquanto pessoas pretas, né, entender essa lógica midiática. Eu acho que vai de encontro à minha última fala a respeito que só agora a mídia vem falar, né, sobre esse sistema criado pelo narcopentecostalismo, né? E a gente já está desde 2012 tendo terreiros, né, sendo invadidos e pisados por esse grupo bem estruturado, né? E entender que como a gente pode criar mecanismo de enfrentamento e da criação de novas mídias também, né? Porque que tanto vem sendo criadas, né? Essas novas mídias que vão nos contemplar, né? Sejam principalmente da utilização das redes sociais, né? E é importante a gente romper com esse pacto, né, de consumir mídia que serve a um sistema que nos traz esse genocídio. E cada vez mais fomentar e fortalecer essas mídias alternativas, né, criadas por nossos irmãos e irmãs, né? E eu fico feliz o quanto vem cada vez mais sendo criado canais. Eu posso citar aqui diversos, como Guelé 10, Mídia Ninja, né? E tantos outros aí que nos contemplam a nível de estar nos informando sempre sobre o que tem acontecido, né, dentro da comunidade, seja para o Brasil, quanto cada vez mais eu vejo também um olhar internacional por conta desse apelo nosso que migramos para cá, não é? E é isso. Então, eu queria pontuar também aqui uma questão em relação a essa pergunta sobre o que fazer, né, quais as ações. Eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente aprender com quem já fez, né? A nossa história, quer dizer, desde que o primeiro africano escravizado foi trazido pelo Brasil, a resistência começou. Onde houve escravidão, houve resistência. A gente precisa aprender com os nossos antigos. E, assim, quando a gente olha para o conjunto das experiências históricas, as Irmandades Negras, a capoeira, os quilombos, os terreiros, a despeito de toda a diversidade que perpassa, né, cada experiência dessa na sua singularidade, o que nos chama a atenção é como elemento de unidade, como elemento comum a todas essas experiências, a capacidade absolutamente, né, original, né, e transcendente dos nossos ancestrais
resistirem se abrindo ao diferente, né? Porque veja uma coisa, candomblé é maravilhoso, é tudo isso que eu falei aqui, mas não existe candomblé na África, né, Pedro? Não existe. Por quê? Porque candomblé é uma criação na resistência, é uma criação no umbigo do colonialismo, né? Então, ele tira os seus elementos constitutivos da experiência ancestral e de todo o patrimônio ancestral que vem da África, mas ele não nega, né, e não fecha os olhos para a realidade colonial dentro da qual ele está acontecendo. Ele absorve elementos dessa realidade, ele transmuta esses elementos a partir dos seus próprios princípios, ele recria o que era opressão como instrumento de libertação, como instrumento de resistência. Então, se os nossos antigos não tivessem tido essa inteligência, né, de, em meio à opressão, absorver o opressor como parte de si para digeri-lo, transmutá-lo e devolvê-lo ao mundo, segundo uma lógica libertadora, hoje nós não teríamos capoeira, hoje nós não teríamos candomblé, hoje nós não teríamos a maior parte das nossas experiências de resistência. Então, a nossa resistência é uma resistência de bricolagem, é uma resistência de hibridismo. Se os nossos antigos tivessem se prendido a purismos, né, e tivessem dito, não, o meu candomblé aqui, né, a minha experiência aqui, só participa quem tem sangue legitimamente iorubá da região onde eu vim, hoje a gente não tinha candomblé. Foi preciso que, né, eles fizessem essa engenharia de sociabilidade que permita um francês renascer como iorubá e se tornar um aialorixá, um babalaô. Veja que inteligência, cara, que engenharia social fantástica para colocar o opressor dentro da nossa cultura e falar a nossa voz. Isso é de uma inteligência gigantesca. Então, vamos buscar nessas experiências, né, a inteligência, a sofisticação dos nossos antigos para formular alternativas, ações que não façam a gente cair na armadilha de resistir ao racismo, ou seja, no antirracismo, que, tal qual um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo, não consegue sair dos mesmos lugares conceituais, epistemológicos, que criaram essa racionalidade, né, dentro da qual a gente é sempre o coitado, o oprimido, o escravizado e tal. Não dá, né? Se os nossos... E que ao invés de construir pontes, áreas de transição, né, de trânsito, insistem em criar barreiras, insistem em purismos, em certos purismos, né, para separar e não para fundir. A lógica diaspórica é de fusão. A lógica diaspórica é de renascimento pelo entrecruzamento, pelo trans, né? Não pelo ou é isso ou é aquilo, mas é o isso dentro daquilo e o aquilo dentro do isso. É isso que nos possibilitou estar aqui hoje falando. Então, a gente precisa pensar um antirracismo de encruzilhada, como diz o Luiz Rufino, né? Um antirracismo decolonial, um antirracismo que não cai na armadilha dos essencialismos, porque os essencialismos, além de impossibilitar que a gente se liberte conjuntamente, como propunha Fanon dizia, os negros não podem se libertar do racismo libertando a si sós, é preciso que se libertem libertando o colonizador, né? Promovendo também a libertação conjunta. Então, ao invés da gente cair nessa armadilha, se a gente tiver inteligência dos nossos antepassados, a gente cria formas antirracistas, ações antirracistas que possibilitem o experimentar o outro, o vivenciar o outro, o transitar entre as várias possibilidades que a diáspora nos coloca. Veja eu, né, nasci aqui em Alagoas, no interior de Alagoas, no Agreste, já beirando o sertão, e posso ser tantas coisas, posso ser tantos eus ao mesmo tempo, né? Procurando como núcleo desse eu, obviamente, aquilo que mais me toca profundamente, que é a minha ancestralidade de África, mas eu posso ser um afro-caeté e não negar, por exemplo, a minha ancestralidade indígena que foi massacrada aqui em Alagoas para que a colônia pudesse existir. Essa ancestralidade também
abre-se a minha ancestralidade branca, miserável, periférica lá na colônia, porque não era a branquitude da Casa Grande, era a branquitude da fome, era a branquitude que corria para Palmares em busca de alimento, né? Que fugia do litoral para ir para Palmares em busca de alimento, porque Palmares era uma sociedade constituída pelos negros, mas de todos, era a sociedade dos índios, dos pobres miseráveis, era uma sociedade, né, pluricultural, transcultural, onde se falava um idioma, inclusive, que nem era puramente quibundo, nem era português, nem era indígena, era um idioma palmarino, né, que tinha que ter tradutores próprios para entender o que estava falando-se ali. Veja que inteligência de Palmares, né? Então, Palmares se perpetua nesse sentido, Palmares jamais se extinguiu nesse sentido, porque Palmares, para além da experiência histórica, sociológica, né, ele é uma lógica de estar no mundo que se perpetua nos terreiros, que se perpetua na roda da capoeira, que se perpetua nos maracatus, como uma experiência extremamente plástica, né, de possibilidade de renascimento e de construção dos erros e, portanto, de outras formas de resistência. De outras formas que não nos dividem. Eu fico tão triste, Israel, quando eu vejo, por exemplo, discursos no âmbito do antirracismo que tentam definir legitimidade de lugar de fala pela cor da pele. Você não é negro porque você não é tão escuro como eu sou. Sabe, é atuar dentro da lógica binária, divisora, que o próprio opressor colonizador criou, né? Os nossos antigos não pensavam nesses termos. Os nossos antigos não raciocinavam nesses termos quando criaram o candomblé, quando criaram a capoeira, por exemplo, né? Então, vamos existir, mas vamos existir aprendendo com os nossos antigos e forjando formas libertárias, formas transculturais, né, de estar no mundo para além das barreiras e das essencializações que a lógica escravizante criou. É isso que eu coloco aqui. Eu não vou entrar aqui no perigo de dizer faça isso, faça aquilo, é melhor essa via política, porque cada contexto pede uma forma de atuar, cada realidade pede uma forma de atuar, mas enquanto princípio, eu acho que seja qual for a forma que a gente vai atuar, a gente tem que ter esse compromisso, né, com a encruzilhada, com a abertura, com a plasticidade que os nossos antigos nos legaram como um horizonte, como, né, um aprendizado, um legado, um patrimônio que eles nos legaram e do qual a gente não pode abrir mão. Obrigado, professor Clébio. Exatamente. Né? O binarismo, eu tenho problemas gigantescos com isso das cores e deixamos para outro momento, para outro debate, para outra construção, porque realmente o professor Antônio Marcos está agora pedindo fala, tá? Agora, Marcos, você pode falar? Oi, Israel? Agora? Sim, estamos, todos. Pronto, vou abrir aqui a câmera. Por favor. Eu estou, nesse momento aqui, no sertão de Alagoas. Sertão alagoano. Pariponha. Estamos aqui, na verdade, em uma sala de aula com povos indígenas que fazem parte de um programa especial de graduação na UNEAL, que é do CLIND, né, o Programa de Interculturalidade Indígena. E a UNEAL é pioneira nesse processo também de formação em superior para os indígenas. E é também uma forma de resistência também, de perseverança, né, dando visibilidade a esses povos também. E tem tudo a ver com o tema de hoje, né, que fala dessa resistência tanto afro quanto indígena, e que são os dois povos que mais sofreram no processo de colonização do Brasil, né. Eu saúdo a presença do professor Pedro, né, que fala de Portugal, traz a realidade também dessa visão eurocêntrica, né, um processo de enfrentamento, né, e de contraponto. Saúdo o professor Clébio, que é o professor aqui da casa da UNEAL, né, também um grande historiador que vem muito contribuir nesse processo, né, está dando também a sua contribuição maravilhosamente aqui, e o Israel, né, que já vem com uma pesquisa sobre isso, foi até tese do seu doutorado recentemente defendido, e que a gente tenta, de alguma forma, trazer essa discussão. Hoje está sendo a atividade transmitida pelo canal no YouTube do NEA, que é o Núcleo
que a gente coordena lá no Campus 3, né, para dar essa visibilidade necessária a esses povos que vêm existindo há muito tempo. Então, aqui a gente tem presente aqui alunos, né, que a gente está trabalhando aqui nesse final de semana, de algumas etnias, né, então, vou citar aqui algumas para vocês. Então, assim, é o Catoquim, Caruazu, Jiripaco e Jiripacó e Coiupancá, né? E aqui, para mostrar que a cultura indígena também tem essa diversidade, como a cultura africana, né? De povos, de língua, de cultura, e que, de alguma forma, isso também foi atingido, né, pelos colonizadores, pelos dominadores, mas que ainda hoje existe essa resistência. Aí eu quero passar aqui para a câmera, para vocês verem aqui a turma, né? E essa representatividade indígena também. Posso dar uma saudação aí para vocês. Vamos lá, gente. Olá. Geografia. Fala aí. Nós estamos com geografia. No Alto Sertão, e é uma cidade que contém 3 crias, que é o Jiripancó, o Catoquim e o Caruazu. Vou fazer falar? Isso é, da cidade de Pariconha, Alagoas, ou da cidade de Pariconha, no Alto Sertão de Alagoas, como o colega falou. Eu sou a Amanda, sou do povo de Jeripancó, e os outros colegas que são de outros povos. Somos descendentes de Pancararu, do prédio do padre. A gente, na etnia, veio para aqui, né, o processo de diáspora naquele tempo, dos coronéis, das instituições indígenas, da religião, então eles migraram para aqui, para o sertão de Pariconha, para poderem praticar seus rituais, praticar suas crenças e poder constituir suas famílias aqui, já que lá eles eram perseguidos. Ok. Aquela, né? Agora, a câmera deu uma paradinha, mas foi ótimo. Deu um corte aí na câmera? Deu um corte na câmera, mas foi ótimo. Mas deu para ouvir o áudio, né? O áudio está assim, está claro e bem, está gravado. Pronto, a turma está toda aqui, ó. Eu agradeço a participação de todas e de todos. Muito obrigado. O curso, qual o curso da... Foi o Pancá. Estamos na turma de geografia. A geografia, olha. Que ótimo, que bom, que bom. Ok, né? Então é isso, né? Então, estamos aí também para fazer esse registro importante, né? Mostra que a luta, ela envolve muitos povos, né? E que é preciso também unificar. A gente, enquanto geografia, a gente está ouvindo também essa contribuição dos professores, também no contexto histórico. A geografia também procura trabalhar um pouco sobre essas questões, né? Na questão mais cultural, na questão mais territorial, né? A resistência territorial. E poder dar essa contribuição também nessas discussões, que são importantes debates, reflexões, né? E que possa dar essa visibilidade necessária. Ok. Marcos, então eu agradeço. Eu acho que temos tempo ainda suficiente para seguir, né? Mas também podemos deixar por aqui. Como veem os senhores, todos, me sinto contemplado com o dia de hoje, foi fantástico. Muito agradecido pela possibilidade que a universidade, os núcleos que os professores levam seus trabalhos de investigação, professor Clébio, Pedro, Lidenberg, e as intervenções que foram feitas de modo muito espontâneo. Israel, deixa eu dar uma falinha, por favor, rapidinho. Por favor, sim, claro, está franqueada, por favor. Boa tarde a todos e todas. Assim, inicialmente, pessoal, quando o Israel trouxe essa proposta para Antônio Marcos entrou em contato comigo e nós íamos fazer uma dinâmica diferente, só que vocês sabem, com falta de recurso financeiro, essas coisas ficam meio complicado, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu acho que, assim, não conhecia Pedro, mas arrasou, gostei muito da sua intervenção. Assim, Clébio, eu não tenho nem o que discutir, porque o Clébio é o nosso conhecedor aqui da história aqui de Alagoas, né? O professor Clébio foi reitor, foi vice-reitor, né? Está sempre dentro dessa discussão, né? De matriz africana aqui dentro do estado de Alagoas. Então, é um agradecimento, sabe, Israel? E quando você traz essa perspectiva para nós pensarmos do dia 13, né? Que é a primeira, né? A gente está dentro do território aqui, mas não fez. Aí teve que o Israel vir lá da Alemanha trazer essa ideia, não foi, Antônio Marcos? Para nós pensarmos. E aí eu acho que a mesa foi bem bacana, porque é a discussão realmente das pessoas que realmente sentem verdadeiramente na pele negra, né?
o que é essa questão, né, do racismo, tá? Então, parabéns, Israel, parabéns à composição da mesa, em nome de Pedro, em nome do professor Clébio, né? Tudo isso, e aí a gente resiste, e eu vou só deixar vocês com um pouquinho de inveja. Agora, depois dessa mesa, eu estou subindo lá na serra, tá? Estou indo lá na Serra da Barriga, deixar umas oferendas lá, tá? E aí, beijinho para vocês. Mas só é uma invejazinha branca, pessoal. Positivo. Eu agradeço a todos. Ficamos para as próximas discussões, os próximos dias, e seguimos nesse processo, nesse projeto, que eu acho que dá o recado, né? Ficamos por aqui, então. Agradeço a todos que nos viram. Valeu, pessoal. Valeu, Israel. E tudo. Até logo. Bom 13 de maio. Então, agora... Obrigado. Obrigado. Viva a liberdade, viva a liberdade. Todas nós resistimos.